Olá a todos, queridos irmãos, aquele que tem acompanhado essas mensagens, aqueles que têm acompanhado estes estudos missionários. Eu quero desejar a todos sejam bem-vindos. Eu quero adiantar dizer que este é o seu tempo missionário, onde você encontra encorajamento, onde você encontra incentivo. Então, quero desejar a todos sejam bem-vindos. E mais uma vez, o Senhor Deus nos permitiu de estarmos aqui. Então, isto é graça. Isto é graça. Quando nós acordamos, é porque Deus nos permitiu estarmos aqui. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Queridos irmãos, hoje nós queremos falar sobre a perseguição da igreja, a perseguição contra a igreja, assim nós podemos dizer. No último estudo nós falamos da vida da igreja quando nasceu ali no Pentecostes, e nós vemos a igreja continuando a obra missionária, a sua missão, a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ali que a igreja ficou unânime, a igreja perseverava, a igreja continuava, seguia firme no cumprimento ali da sua missão. E nós vemos que havia ali 4 pilares que guiavam, que conduziam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós vemos que os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão e perseveravam ali diariamente na oração. E esses 4 pilares conduziam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós colocamos desafios ali que se a igreja não estiver alicerçada sobre esses 4 pilares, nós não estamos prontos. Se a igreja não estiver alicerçada sobre esses 4 pilares, nós não estamos prontos para continuarmos no processo de evangelização lá fora. Então, nós colocamos esse desafio para que a igreja persevere na doutrina dos apóstolos, persevere na comunhão, persevere no partir do pão e persevere na oração. Assim nós terminamos os nossos últimos estudos. E hoje, queridos irmãos, dando continuidade sobre a igreja, nós vamos ver vamos ver a fase da igreja em que a igreja vivia angustiada, em que a igreja vivia perseguida. Então, este é o assunto que nós temos para o dia de hoje. Para isso, o nosso texto está lá no livro de Atos. Vá comigo, Atos. Deus permitindo, os nossos estudos serão baseados neste livro, o livro todo, mas não todos os capítulos, mas dependendo ali da sequência dos estudos que o livro de Atos nos apresenta sobre a igreja. Então, nós veremos todo o livro de Atos e veremos ali nós veremos ali cada acontecimento, cada fase que a igreja está passando ali, e assim nós extrairemos ali lições nesse livro e na vida da igreja. E o nosso texto hoje, como eu disse, Atos capítulo, vamos começar por capítulo 4, Atos capítulo 4. E falando sobre a perseguição, vamos lembrar, queridos irmãos, vamos nos lembrar que a perseguição, infelizmente, a igreja em nenhum momento ela descansou, apesar que não tem sido de forma geral essa perseguição, mas nós vemos essa perseguição de forma parcial em lugares diferentes. E hoje em dia nós vemos que a perseguição contra a igreja continua, infelizmente. E quando nós acompanhamos as notícias
dos nossos irmãos que moram na Nigéria, no norte da África. Nós ficamos chocados com a situação. E quando nós olhamos o que acontece nas Américas, o que acontece na Europa, o que acontece na África, o que acontece na Ásia, o que acontece nesses lugares, o que acontece nesses lugares tem sido motivo de ficarmos com o coração partido, de um coração triste, de um coração entristecido pela situação que a igreja tem passado. E esse é o motivo da gente, como uma igreja, orarmos para esses irmãos, porque os nossos irmãos, nesse momento, eles estão passando por grande perseguição. E não sei se você tem acompanhado o que tem acontecido na África, no norte da África. Eu não sei se você tem acompanhado, mas a situação é muito triste e não sabemos o que a igreja africana será, onde vai terminar, não sabemos. Porém, quando nós nos lembramos da declaração do Senhor Jesus de que nem o inferno não prevaleceria, o inferno não prevalecerá contra a igreja, isso nos incentiva, nos encoraja a permanecermos firmes. Porém, a situação, queridos irmãos, hoje da igreja não é de paz, não está fácil. Então, se você está escutando, está ouvindo essas mensagens, está assistindo, então ore, reserve um tempo e ore a favor da igreja perseguida. Apesar de que você não tem tido notícias sobre a igreja perseguida, infelizmente ela continua sendo perseguida e isto é ao redor do mundo. No mundo todo, a igreja não tem vivido situação de paz. E isso para nós não é novo. Vamos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse que neste mundo nós passaremos por aflição. E o Senhor Jesus nos encorajou, dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então são essas palavras que devem nos encorajar. São essas palavras que devem nos incentivar a continuarmos pregando a palavra do Senhor. Então, não se sinta desanimado, não se sinta desmotivado. Continue orando. Se você está ali na linha da frente a favor da igreja, pregando o evangelho, quero te encorajar, você missionário, para que sinta-se encorajado, e nós estamos orando por você. E lembrando essas palavras do Senhor Jesus, tenha de bom ânimo, uma vez que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos informou antes, nos precaveu, nos prediz sobre. Ele nos falou, nos deu cautela sobre a obra missionária, o que a igreja iria passar e o que nós precisamos lembrar todos os dias. E também lá em João capítulo 15, vamos para João capítulo 15, nós encontramos encorajamento da parte do Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 18 diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não têm desculpa.
do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E logo antes da oficialização da igreja, do nascimento da igreja, o Senhor Jesus ele já advertiu o que aconteceria contra a igreja. O Senhor Jesus falou sobre a perseguição e ele diz que se o mundo odiou a ele primeiro, então isso é certeza de que a igreja não viveria em paz. Se o mundo odiou o Senhor Jesus primeiro, então isso significa que a igreja do Senhor Jesus sofreria também as mesmas perseguições que o Senhor Jesus passou. Então não estranhemos quando ouvimos sobre a perseguição da igreja. Não estranhemos, lembremos-nos destas palavras que o Senhor Jesus disse. E nós poderíamos aqui passar dias e dias mencionando as palavras de cautela, as palavras de precaução que o Senhor Jesus deu para a igreja. E nós vemos também os apóstolos nos encorajando quando João diz que o mundo jaz no maligno. E isso é uma precaução para nós, para lembrarmos de que, olha, como o Senhor Jesus disse, dou-vos a paz, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não dá. Então, lembremos de que se nós desejamos viver num mundo de paz, esse mundo não é este mundo é o mundo que virá, é a eternidade, é o tempo em que Cristo será o Rei, Ele será o governo sobre todos, e então a Bíblia diz que então não haverá quem reclame de alguma falta. Então, queridos irmãos, só para nos encorajarmos, mensagem de encorajamento, dizer que animemo-nos e sigamos avantes, com certeza. Eu não ignoro o que está acontecendo ao redor do mundo. Eu não ignoro o que está acontecendo ao redor do mundo. Eu tenho visto irmãos crentes sendo mortos, assassinados, sequestrados. Eu não ignoro tudo isso. Porém, eu quero trazer essa mensagem, lembrar mais uma vez as palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda mais, eles me odiaram a mim primeiro, então vocês não estão isentos desse ódio deles. Então, queridos irmãos, sintam-se encorajados. E para isso vamos orar, queridos irmãos, para começarmos estes estudos. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu para falarmos sobre a obra missionária e também lembrar dos nossos irmãos que estão passando por perseguição. E as notícias que nós temos acompanhado hoje não têm sido notícias animadoras do que tem acontecido com a igreja, contra a igreja. E queremos lembrar mais uma vez a sua palavra. O Senhor nos garantiu de que nesse mundo, passaríamos por aflição. O Senhor nos encoraja mais uma vez. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E, por favor, lembra-te da sua igreja perseguida, nossos irmãos que estão sendo perseguidos, alguns mortos, assassinados, por causa da tua palavra. Por favor, Senhor, lembre de cada crente, Senhor, que tem passado por injustiças, que tem sido, Senhor, assassinado por causa da tua palavra. Lembra-te e encoraje
aqueles que estão nesse momento, prestes a serem assassinados, por causa da sua palavra. Encoraje, Senhor, para que eles vejam o Senhor da glória entronizado. Senhor, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, voltemos então para o livro de Atos, capítulo 4. O livro de Atos, capítulo 4, e dando continuidade, a igreja vivia ali, chegou uma fase da vida da igreja, uma fase tensa, um momento difícil, um momento de desespero, porque havia se levantado uma perseguição contra a igreja, contra os discípulos do Senhor Jesus, contra os servos do Deus Altíssimo, e a igreja ali perseverava, como nós dissemos, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, e ali perseveravam no partir do pão. E eu quero dizer mais uma vez, se a igreja não perseverar, será difícil continuarmos no cumprimento da nossa missão. A palavra perseverança significa mesmo ser difícil, mesmo ser dolorido, mesmo ser tão forte a dor, ali nós permanecemos confiantes, firmes, na esperança no nosso Deus. Perseverar significa que há dor, que significa que há choro, significa que há sofrimento, significa que não está fácil, significa que a situação não é de paz, significa que a situação é de surtar. E mesmo assim, perseveramos. Então, perseverança. A perseverança é o que nos firma diante de uma aflição. A perseverança é o que nos deixa em pé diante de uma guerra. A perseverança é o que aviva nosso coração diante de uma situação não muito boa. A perseverança é quando não temos mais esperança e mesmo assim nós aguardamos firmes, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A perseverança significa que está doendo, mas mesmo assim continuo caminhando. A perseverança significa que não está fácil e mesmo assim continuo perseverando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Perseverança é como Paulo disse, eu sei o que me espera lá em Jerusalém, porém eu não estou pronto para apenas ser preso, como também estou pronto para morrer se for necessário. Então, isso significa perseverança. A igreja precisava perseverar porque a situação não estava fácil. A igreja nasce num momento tenso, aonde os judeus, aqueles judeus incrédulos, a liderança judaica estava ali preparada, estava pronta para acabar com a igreja. E a igreja não viveria momento de paz, mas sim momento de perseguição. E a igreja precisava perseverar, porque se não perseverasse, seria mais fácil desistir. A igreja precisava perseverar na oração, falar para aquele que é o dono da obra, para lhes dar forças. A igreja precisava da comunhão junta, para que nós sabemos que diante de uma perseguição, o que muitas das vezes nos incentiva, nos encoraja, é vermos o nosso próximo do lado, perseverando juntos. Então, queridos irmãos, esta é uma fase da igreja, uma fase bem triste, momento de perseguição. E para isso nós queremos ler Atos capítulo 4, versículo 1 a 10, e nós veremos alguns acontecimentos em que vemos ali a igreja
sendo perseguida e vamos ver aonde eles encontraram forças. Vamos ver esse momento de perseguição. O primeiro momento é Atos capítulo 4, eu vou ler versículo 1 até o versículo 10. Atos 4, versículo 1 diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E antes de a gente concluir, eu quero explicar o versículo 1. Nós lembramos daquela, quando nós retornamos para o capítulo 3, quando nós retornamos para o capítulo 3, nós vemos ali a igreja naquela época se reunia ali no cenáculo e havia ali o templo, a igreja se reunia ali e numa das ocasiões a Bíblia nos relata de que alguns deficientes ficavam ali ao redor do templo e aproveitavam ali para pedir esmola para quem entrava, para quem saía. E numa das ocasiões, Pedro e João juntos, eles indo para a reunião da oração, assim a Bíblia nos diz, e eles encontraram ali o cego de nascença e ali, infelizmente, aqueles que eram limitados por causa da deficiência, o seu meio de sustento vinha através de mendigar. Então eles precisavam, às vezes, os parentes os levavam para estar no seu ponto de trabalho, aonde ele estaria mendigando. E esse coxo de nascença aqui, ele estava ali sempre na entrada do templo. E quando abre a sua mão diante de Pedro e João, e na intenção de que ele teria alguma moeda ali na mão, e João diz que os discípulos dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te daremos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E naquela mesma ocasião, esse deficiente levantou. Imaginamos a alegria desse homem, um homem que viveu toda a vida ali sem andar e sem movimentos completos, ele estava limitado e ali um dia a vida dele muda. E quando ele se levanta, ele segue os apóstolos. E quando os irmãos ali viram o que aconteceu, e alguns também que estavam por fora souberam dessa notícia, de que aquele que sentava ali no templo, agora ele anda, ele está curado e ele consegue andar. Toda a multidão ali se concentrou ao redor dele, olhando para os apóstolos, com olhos de admiração, com olhos como se eles fossem super-heróis. E Pedro se levanta ali, Pedro levanta, explica o que aconteceu. E quando ele se levanta, a intenção dele é explicar, a intenção dele é explicar para eles que eu sei que vocês estão olhando para nós e vocês acham que nós fizemos isso, porém eu quero vos dizer que nós fizemos isso no nome do Senhor Jesus. Então Pedro ele dá um discurso de que parem de olhar para nós e olhem para aquele que é todo-poderoso, o Deus, Criador dos céus e da terra. E ele permitiu isso através do nome do Senhor Jesus, que esse milagre hoje acontecesse. E diante daquele discurso, e nós vemos a liderança judaica chegando,
E a Bíblia nos fala que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Os sacerdotes, nós olhando para o templo, os sacerdotes eles tinham a missão de oferecer sacrifícios ao Senhor no templo. E a Bíblia nos diz também que estava ali o capitão do templo. Estava o capitão do templo. Este zelava pela a ordem pública. Esse capitão, ele temia que a igreja, que a atenção voltasse para a igreja. E estava ali com a intenção de proibi-los. E ainda mais, a Bíblia nos fala que haviam ali os saduceus. Os saduceus, vamos lembrar que é uma seita em que não cria na ressurreição e também não cria no Espírito Santo. E os saduceus eram responsáveis por ensinar a lei judaica, a lei pública aos judeus. E essa liderança, chegando naquele momento em que Pedro e João explicavam aquelas maravilhas, as origens daquelas maravilhas, então qual foi a intenção deles? E nós vemos ali, ouvindo aquela mensagem, ouvindo sobre o nome do Senhor Jesus, eles recolhem os apóstolos e eles são ali interrogados. E quando eles foram levados para a liderança, para o tribunal judaico, e eu creio que já era tarde e eles foram encarcerados, foram colocados na prisão e no dia seguinte, na esperança de interrogá-los. No versículo 5 diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas. Então nós vemos toda a cúpula da liderança judaica ali pronta para ouvir o que esses homens estão fazendo e com a finalidade de proibi-los de falar no nome do Senhor Jesus. E havia ali o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos eram da linhagem do sumo sacerdote. E vamos lembrar que o sumo sacerdote foi ele que organizou a condenação, a morte do Senhor Jesus, apesar de que na morte do Senhor Jesus nós vemos a soberania de Deus e também a responsabilidade do homem na morte. Então, portanto, eles são culpados. Eles organizaram a acusação que levariam diante do Pilatos, da liderança romana, já que eles não podiam matar alguém sem permissão deles. Então, essa liderança, nós vemos aqui a liderança toda. Então, aqui seria toda a liderança responsável pelo país, pela lei, pelo povo judaico. Todos em acordo em em proibir esses apóstolos de falar no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, e pondo-os, versículo 7, pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizeste isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Quando nós lemos esses versículos, nos admiramos com a ousadia de Pedro, a ousadia de um homem que outrora se mostrou ali duvidoso da sua fé, mas que depois da sua restauração, ele se tornou um homem fervoroso, um homem zeloso na palavra e na responsabilidade que lhe foi otorgada perante o Senhor Jesus de levar o evangelho aos povos. Este homem, junto com João, ele se levanta, já que a liderança queria saber com que poder, com que autoridade vocês fazem isso.
E Pedro se levanta e diz o seguinte: liderança, todo o povo que vocês estão aqui, ouçam. Este homem foi curado no nome do Senhor Jesus. Aquele que vocês crucificaram. Aquele que vocês mataram. Aqueles que vocês planejaram a morte dele. É no nome dele que este homem foi curado. Às vezes nós não sabemos, a Bíblia diz que não te preocupe o que você dirá no dia em que foi preso, foi questionada a sua fé. O Senhor Jesus dizendo, no dia em que você não faz ideia o que vai dizer. Porque a Bíblia diz que então, no momento, Deus te dirá a palavra certa. E Pedro ali, ousado, cheio do Espírito Santo, mostrou para as autoridades que vocês crucificaram a pessoa em quem nós estamos trabalhando. A pessoa em nome de quem nós estamos expulsando esse demônio, estamos expulsando, ou este homem foi curado, no nome do Senhor Jesus. E é isso que as pessoas querem saber. Com que autoridade nós fazemos o que nós estamos fazendo? Com que autoridade a igreja prega? Com que autoridade nós saímos e pregamos o Evangelho? Nós saímos pregando o Evangelho no nome do Senhor Jesus. Nós não temos um outro propósito, não temos um outro nome, não temos outro nome que nós saímos e pregamos, senão ser o nome do Senhor Jesus. E nós vemos ali o que aconteceu com estes homens, e a notícia não era tão... O que aconteceu ali não era tão boa. Nós olhamos o versículo 11, e no versículo 11, Pedro, seguindo com o discurso, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez do Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. E nós vemos ali que quando esses homens mostraram a sua ousadia, não tiveram medo, eles falaram, já que eles queriam saber com que autoridade vocês fazem, ou expulsam, ou curam, e eles falam e eles reconheceram que esses homens não tinham medo, estavam ali, ousados, falavam, e eles reconheceram que andaram com o Senhor Jesus. E depois, o que aconteceu? Chamaram os discípulos e em segredo disseram: olha, nós vos deixaremos ir. Vocês vão embora. Porém, não pregue mais no nome de Jesus. E qual que foi a resposta de Pedro? Qual foi a resposta desses discípulos? Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Versículo 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mas ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, o problema era o nome que eles pregavam. O nome do Senhor Jesus é o problema para a sociedade. O nome do Senhor Jesus é o problema para alguns. A igreja tem sido perseguida ao longo dos tempos, todos os séculos 21 que se passaram. A igreja tem sido perseguida por vários motivos.
um deles, por causa do nome. Por causa do nome do Senhor Jesus. E às vezes ou podemos nos questionar, por que então o nome de Jesus o nome de Jesus é um problema para eles? Porque o Senhor Jesus, Ele é Deus. E Ele é a propiciação dos nossos pecados. O Senhor Jesus, seu Evangelho, a tua palavra, na verdade, a mensagem do Evangelho, ela é contra a cultura. Por isso que nós somos odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do Evangelho, que é contra a cultura. Na verdade, o Evangelho não é contra a cultura. O Evangelho é supracultural, está acima da cultura. O Evangelho reprova o que nós praticamos. O Evangelho reprova a nossa forma de viver. O Evangelho nos diz que nós somos pecadores, merecemos o inferno. O Evangelho, ela ilumina, sendo que nós não queremos ser iluminados. O Evangelho chega como uma luz, sendo que nós queremos permanecer andando nas trevas. O Evangelho revela o segredo do nosso coração, sendo que nós queremos viver ainda nos desejos do nosso coração. Então a igreja tem sido perseguida durante todos os séculos por causa desse motivo, por causa da ressurreição que nós teremos, por causa da mensagem que nós anunciamos de que Jesus é o Rei, por causa da mensagem que nós anunciamos de que um dia Jesus virá com seu reino, por causa da mensagem que nós falamos que nesse mundo nós somos passageiros, por causa da mensagem, a mensagem do Evangelho incomoda, atrapalha os pecadores. Os pecadores têm o prazer de viver nos seus pecados. E a mensagem do Evangelho reprova. O Evangelho reprova e as pessoas não gostam. Nós pregamos que a salvação é por meio do Senhor Jesus e as pessoas não aceitam. Nós pregamos que Deus teve um filho e esse único filho é Jesus. As pessoas não gostam. As pessoas querem ouvir o que lhes agrada. As pessoas querem inventar a história da redenção, por isso que eles perseguem a igreja, porque a igreja tem uma mensagem de paz, enquanto que os pecadores querem viver na intriga, querem viver na briga, querem viver na guerra, e é o que lhes agrada. Por causa do nome do Senhor Jesus, nós somos perseguidos. E se um dia pararmos de pregar Jesus, você vai ver que não vamos viver em paz, porque as pessoas não querem ouvir a mensagem sobre Jesus. Porém, como Pedro disse, não podemos deixar de falar o que nós ouvimos e vimos. Com que coragem nós diremos que não sabemos sobre Jesus depois de termos vivido com Ele 3 anos aqui e de termos visto aquelas maravilhas, de termos visto aqueles milagres incontáveis. Como que nós conseguimos viver isso? Não podemos. Julguem vocês mesmos se vale mais obedecer ao homem ou então obedecer a Deus. Esses servos obedeceram a Deus. Uma outra ocasião em que nós vemos a perseguição é no capítulo 5. Vai comigo no capítulo 5. Versículo 17, eu vou ler o seguinte. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, só para dar o contexto desse capítulo 5, nós vemos ali no versículo 12, os apóstolos fazendo sinais, prodígios. Esses prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. E a Bíblia vai nos dizer que esses apóstolos faziam milagres no nome do Senhor Jesus,
a sombra deles curava, o lenço deles que talvez tiravam suor, quando passava para, quando alguém pegava era curado, a sombra deles, e Deus usou esses apóstolos de uma forma milagrosa, que todos que estavam doentes, que estavam enfermos, se aproximavam ali para serem curados. E quando a liderança, mais uma vez, ouviu dessa notícia, que o povo estava concentrado, a atenção estava com os apóstolos, a atenção estava em ouvir a mensagem do Evangelho, quando essa liderança judaica viu que o povo prestava atenção nos apóstolos, na mensagem que eles pregavam, eles não ficaram contentes. O que eles fizeram? Mais uma vez, eles se aproximaram, o versículo 17 diz que, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus. Saduceus, aqueles homens que não criam na ressurreição. Saduceus não criam na ressurreição, saduceus não criam no Espírito Santo. Saduceus, eles eram contra a mensagem sobre a ressurreição. Apesar de eles serem líderes, que ensinavam ali a lei do Antigo Testamento, porém eles estavam cegos e não sabiam nem o que eles ensinavam. Diziam que eram de Deus, porém negavam a mensagem de Deus. Então eles estavam lá, tomaram-se de inveja, essa liderança tomou-se de inveja. Prenderam os apóstolos, os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: Ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. E nós vemos aqui, mais uma vez, homens que se diziam líderes judaicos, aquelas pessoas portadoras da lei de Deus, e eles eram contra a mensagem de Deus, eram contra o Filho de Deus. O que essas pessoas, o que tem os levado a perseguir a igreja é porque eles querem atenção para si mesmos. Nós anunciamos um rei que é Jesus, nós anunciamos o Senhor dos Senhores que é Jesus. As pessoas, os líderes do mundo, eles não gostam dessa mensagem. Eles querem atenção para si mesmos. O que nós vemos hoje em dia, é a luta pelo poder, é a luta pelo domínio, pessoas querendo ser conhecidas pelo tamanha quantidade de armamento que tem, pessoas querem ser reconhecidas ao nível mundial, mas eles se esquecem que Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele merece lugar de primazia, e não estes homens que nós temos neste mundo. E naquela época, essa liderança judaica, só de pregar, só de falar sobre Jesus, eles ficavam incomodados. Parece que esse nome fazia, para eles esse nome criava, não sei, um barulho, mas criava incômodo nos ouvidos, porque esse nome, o nome do Senhor Jesus, esse nome lhes lembra que ele é o Filho de Deus, e eles não gostavam dessa mensagem. Cristo é o Rei, Senhor dos Senhores. As autoridades humanas, eles não gostam quando nós falamos que somente Jesus merece adoração, e não os homens. As autoridades humanas não gostam quando a atenção está para Jesus. As autoridades humanas não gostam quando nós pregamos que só no reino do Senhor Jesus haverá paz. Os homens não dão paz nenhuma. As autoridades humanas prometem, mas não cumprem nada.
Quando nós pregamos que o Senhor Jesus, que o seu governo vai ser perfeito, vai ser um governo de paz, vai ser um governo de satisfação, essa mensagem eles não gostam. E ali nós vemos, mais uma vez, eles recolhendo os apóstolos e colocando ali na prisão, porém o Senhor Jesus, ele vem os salvar por meio dos seus anjos. E nós vemos a história aqui no capítulo 5, que a liderança chega lá na prisão com a intenção de tirá-los para interrogá-los, e chegam lá, encontram que as prisões estavam trancadas do jeito que eles deixaram, porém os presos não estavam mais lá. Este seria o momento deles se arrependerem, seria o momento deles se entregarem ao Senhor Jesus, se arrependerem pelos seus pecados, porém eles ficaram cegos, ficaram com um coração obstinado, porque é o que nós vemos aqui. Nós vemos um coração obstinado, de não entender, de não entender a mensagem do Senhor e se arrepender. Ali era o momento deles reconhecerem de que, olha, nós estamos lidando com pessoas erradas. Porque não nos arrependemos e paremos de perseguir a igreja do Senhor. E depois disso, quando não encontraram nada na prisão, eles mandam chamar os apóstolos, e quando chegam lá, ele vê que eles estavam pregando no templo. E quando eles os trazem mais uma vez, o que eles fizeram? No versículo 40, diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Mas antes disso, lembramos daquela versão do Gamaliel, quando disse: olha, esses homens, se o que eles estão fazendo é de Deus, não tem como nós lutarmos contra Deus. Não tem como. Mas se não é de Deus, isso vai sumir daqui a pouco. E ali, depois os açoitaram, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus. E os soltaram. E eles retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E ali voltaram para o lugar onde seus irmãos estavam reunidos, e ali se regozijavam, e ali oraram para que o Senhor desse força para continuar evangelizando, para continuar falando no nome do Senhor Jesus. Então, em todas as ocasiões, capítulo 4, capítulo 5, nós vemos uma fala se repetindo: não preguem nesse nome, não preguem nesse nome. Então, na mente deles era: preguem outro nome, inventem um outro nome para vocês pregarem. Inventem um outro nome, porque não pode ser o nome do Senhor Jesus. Se os apóstolos tivessem inventado um outro nome, eles viveriam em paz. Igreja, nós não temos que inventar um outro nome. Não temos um outro nome, como nos é apresentado aqui. Não há um outro nome pela qual importa que o homem seja salvo. Não tem outro nome. Não tem. Atos capítulo 4, 12. Não tem outro nome. Versículo 12. Atos capítulo 4 diz assim: e não há salvação em nenhum outro dado entre os homens. Não há salvação. Tá bom, nós vamos inventar um nome. Qual é o nome que nós vamos colocar? Não tem como colocar o nome. A salvação está em Jesus, não há outro nome. Importa que o homem seja salvo, não tem. Então, se é o nome do Senhor Jesus, alguma coisa tinha que mudar, ou eles deveriam mudar. Se dobraram aos pés do Senhor Jesus, porque eles viram as maravilhas. Mas, infelizmente, os homens continuam endurecidos em seus corações e continuam perseguindo a igreja por causa do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus incomoda a todos.
O nome do Senhor Jesus, mais uma vez, é um nome que a sociedade, que o mundo não gosta de ouvir. O mundo não gosta de ouvir sobre Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele nos mostra a verdadeira paz, a verdadeira vida, aonde encontrar. E aonde encontrar. E as pessoas não gostam. As pessoas não gostam. E nós, como uma igreja, nós não temos que inventar um outro nome. Nós pregamos no nome do Senhor Jesus. Aquele que fez de dois povos um só, que é a igreja. Aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Aquele que é o Redentor, aquele que é o Salvador, aquele que virá, aquele que se assentará, ele regerá as nações. A ele a glória, a ele a honra. É no nome dele que nós pregamos. Não temos que inventar outro nome. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Somente em Jesus. E esses homens precisam saber que no Senhor Jesus nós temos vida e essa vida é eterna. Temos a vida eterna no Senhor Jesus. Se eles soubessem no que nós temos na pessoa do Senhor Jesus, com certeza eles parariam e se converteriam. Mas a dureza do coração não permite, não lhes deixa eles se dobrarem aos pés da cruz. Então, é o motivo de nós orarmos por eles, para que eles reconheçam a salvação que há quando nós cremos no Senhor Jesus. Em um outro momento da perseguição, nós vemos capítulo 7. Capítulo 7 é uma história bem longa sobre Estevão. Começa no capítulo 7. Capítulo 7. Porém, ela é uma história que nós não vamos ler toda, mas eu quero ver com os irmãos aqui no capítulo 6, versículo 6, porque essa história do capítulo 7 é uma continuidade do capítulo 6, e diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E nós vemos mais uma vez Estevão, um homem, como a Bíblia fala, cheio de Espírito Santo, cheio de graça. Esse homem ali travando não é uma discussão, mas mostrando ali o debate sobre a palavra de Deus. E quando eles viram que Estevão, quando eles viram que não conseguiam convencer não seria a palavra, mas não conseguiam enganar Estevão, podemos dizer assim. Estevão se mostrava um homem sábio das Escrituras. Estevão mostrava para eles as verdades bíblicas. Então, o que eles fizeram? Eles compraram alguns homens e a intenção deles era elaborar uma acusação, dizendo que nós ouvimos Estevão proferindo blasfêmias contra Moisés e contra a lei de Deus. E nós vemos ali Estevão se levantando. No capítulo 7, nós vemos o discurso dele, e ele fazendo uma cronologia da história judaica, e tudo isso para cair no Senhor Jesus, para mostrar que o Senhor Jesus, ele era a sombra mostrada pela lei mosaica, porém essa sombra chegou, essa promessa chegou. O libertador que há anos, há séculos fora prometido, ele chegou. Porém, nós vemos ali no versículo 54 qual foi a resposta deles. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e brilhavam os dentes contra ele. Quando Estevão lhes apresenta uma cronologia da história de Deus, quando começa ali falando de Abraão, começa
viajando pelo Antigo Testamento e para chegar na pessoa do Senhor Jesus, esperando que seus discípulos, que seus ouvintes mudassem de ideia. Talvez ele esperava, mas eu creio que ele não esperava nenhuma resposta, sabia do coração, da dureza do coração desse povo, mas ele lhes apresentou este cronológico da história bíblica, e quando ele termina, a Bíblia nos diz que então eles enfureciam-se no seu coração, brilhavam os dentes. Brilhar os dentes, como quando você tira o osso do cachorro bem faminto, você sabe qual a atitude desse cachorro faminto. É desse jeito. O coração deles estava obstinado, estava ali com o coração enfurecido, que brilhavam os dentes como se fossem aqueles cachorros bravos que estavam prontos para atacar, que fecharam todas as tentativas de entendimento. Eles não tinham mais, o coração deles não tinha mais espaço para ouvir a palavra de Deus. E o que eles fizeram? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse-lhes: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam seus ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E o lançando fora da cidade, o apedrejaram. Nessa fúria deles, quando Estevão fita os olhos no céu, diz: Olha, eu estou vendo o Filho do Homem. E eles dizem: Olha, não queremos saber. E o que eles fizeram? Apedrejaram, pegaram ele e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. E o versículo continua dizendo: E lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E nós vemos ali mais um servo do Senhor sendo martirizado por causa do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus, infelizmente, incomoda os homens. O nome do Senhor Jesus, irmãos, incomoda os homens. Os homens preferiram ir ao inferno a ouvir a mensagem do Evangelho. Os homens preferem continuar nos seus pecados a se arrepender. Os homens preferem continuar nos seus delitos, pecados. Os homens preferem continuar na perdição a ouvir a mensagem de redenção. Então, vemos que o problema é o nome do Senhor Jesus, o nome que tem poder para salvar, mas as pessoas não querem ser salvas. Infelizmente. E nós queremos terminar o capítulo 8, lendo o versículo 1 a 3. Aqui nós vemos a perseguição, mais uma vez, da igreja. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aqui nós vemos, mais uma vez, a igreja, momento em que a igreja viveu ali a perseguição, e nós vemos que Saulo, que nós chamamos de Paulo, antes da sua conversão, pedindo permissão para perseguir a igreja, e a igreja tinha que fugir, a igreja tinha que deixar seus bens e procurar refúgio. E nós vemos esses relatos. Irmãos, a perseguição da igreja
ainda continua, como eu disse, ainda continua. Em alguns lugares, as autoridades não permitem a pregação do Evangelho por causa do nome do Senhor Jesus. Por causa do nome do Senhor Jesus. Em alguns lugares, as autoridades expulsaram os missionários por causa do nome do Senhor Jesus. E até hoje, nos países da África, a igreja continua sendo perseguida por causa do nome do Senhor Jesus. Eles não gostam. Eles preferem ouvir outro nome do que o nome do Senhor Jesus. E nós não estamos isentos, Senhor, não estamos isentos dessa perseguição. Nós sentimos. Nós somos a igreja. A igreja não são 4 paredes. A igreja de Cristo está espalhada ao redor do mundo. E quando, como a Bíblia diz, quando um dedo sente, nós também sentimos. Então, como um corpo, nós sentimos as dores dos nossos irmãos que estão sendo ali assassinados por causa do Evangelho. E para isso, queridos irmãos, qual é a nossa responsabilidade como uma igreja? Queridos irmãos, a perseguição é séria. A perseguição está acontecendo. Enquanto nós brincamos de ser igreja que não ora, igreja que não valoriza a oração, os nossos irmãos continuam sendo mortos, continuam martirizados, continuam sendo caçados por causa do nome do Senhor Jesus. A nossa missão é nos juntarmos e orarmos a favor deles. Oremos para que o Deus da obra, para que o dono da igreja proteja os nossos irmãos. Oremos também, irmãos. Oremos para que essas pessoas que estão perseguindo a igreja reconheçam que eles estão perdidos, que eles não conhecem o nome do Senhor Jesus. Se eles dessem um tempo para ouvir a mensagem, eles estão determinados a não ouvir a mensagem do Evangelho. Oremos para que Deus os alcance através de uma mensagem, de panfletos caídos no chão, através de testemunhos desses missionários que estão sendo assassinados. Oremos para que eles se convertam e eles vejam o que eles estavam perdendo. Então, essa é uma mensagem de encorajamento e dizer que a obra do Senhor não vai parar, apesar da perseguição, não vai parar. A igreja veio de uma perseguição não comparada à perseguição que nós vemos hoje, e ela não vai parar. Enquanto o diabo pensa que vai acabar com a igreja, ele não ouviu a mensagem que o Senhor Jesus disse: nem o inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja continuará em pé até a vinda do Senhor Jesus. Apesar de que, neste processo, alguns serão mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Então, nós não sabemos o que será desses países que hoje têm a liberdade de pregar o Evangelho. Não sei, mas Satanás continua investindo nas pessoas dele para perseguir a igreja. Então, que Deus nos abençoe e sintam-se animados, encorajados de que essa palavra, nem o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, deve nos encorajar. O Senhor Jesus disse que está conosco sempre até a consumação dos séculos. Então, que Deus te abençoe. Esse é o seu tempo missionário, um tempo em que ouvimos a palavra do Senhor no que diz respeito à obra, no que diz respeito à missão que nós temos aqui na terra, enquanto Ele se prepara para vir. Que Deus te abençoe.